Ela chegou ao luxuoso edifício corporativo, vestindo seu terno impecável, carregando a pasta com projetos visionários. Acabara de comprar 40% da empresa. Mas quando tentou entrar na sala de reuniões, o milionário bloqueou sua passagem. A equipe de limpeza já terminou por aqui. Se está procurando a copa, é no final do corredor. O sangue dela ferveu enquanto os executivos assistiam em silêncio constrangedor. E você? De onde está assistindo este vídeo sobre como barreiras invisíveis são derrubadas? Todos os dias. Comenta aí sua cidade, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história de superação e transformação. O despertador tocou às 5 da manhã, como todos os dias nos últimos 15 anos da vida de Amara Oliveira. Não que ela precisasse dele. Seu corpo já havia memorizado o ritual. Seus olhos castanhos escuros se abriram segundos antes do alarme, encarando o teto do apartamento que finalmente podia chamar de seu. Modesto, mas seu. Localizado no bairro da Moca, longe o suficiente da comunidade onde crescera em Heliópolis, mas perto o bastante para nunca esquecer suas raízes. Com movimentos precisos e calculados, Amara se levantou, esticando seu corpo esguio e forte. Aos 35 anos, carregava no rosto os traços marcantes da mulher que cresceu aprendendo que nada viria fácil. Os cabelos crespos, volumosos e bem cuidados, eram sua coroa, símbolo da ancestralidade que se recusava a esconder ou domar excessivamente. Enquanto a água do chuveiro escorria por seu corpo, Amara repassava mentalmente os eventos que a trouxeram até aquele momento. Filha de uma empregada doméstica e de um motorista de ônibus que se desdobravam em múltiplos trabalhos, cresceu vendo seus pais chegarem exaustos em casa, tarde da noite, apenas para acordar antes do sol nascer no dia seguinte. Estudo, Amara, sua mãe sempre dizia, é a única coisa que ninguém pode tirar de você. E Amara estudou. Com uma bolsa integral, formou-se em administração, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Depois veio a especialização em marketing digital, os anos em empresas multinacionais, onde sempre era a única mulher negra nas reuniões. E, finalmente, há 3 anos, a coragem de abrir sua própria consultoria de inovação digital. A Oliveira Innovations cresceu rapidamente, atraindo clientes que valorizavam sua abordagem única, uma mistura de conhecimento técnico com sensibilidade para as realidades diversas do mercado brasileiro. Foi assim que chamou a atenção de Ricardo Alves, CEO da Alves Technologies, uma das maiores empresas de tecnologia do país. O primeiro encontro com Ricardo aconteceu 6 meses atrás, em um café discreto no centro de São Paulo. Ele chegou sem formalidades, com uma pasta surrada e olheiras profundas. "Preciso de alguém que veja o que não estamos vendo", disse ele após os cumprimentos iniciais. "Alguém que não venha do mesmo lugar que todos nós." A princípio, Amara pensou que seria apenas uma consultoria como tantas outras. Mas a proposta que Ricardo colocou sobre a mesa naquela tarde fez seu coração acelerar. A oportunidade de adquirir 40% da Alves Technologies, tornando-se sócia majoritária, atrás apenas do próprio Ricardo. "Por que eu?" perguntou, incapaz de esconder a surpresa. Ricardo sorriu, as rugas ao redor dos olhos se aprofundando. "Porque você não é como nós, e é exatamente disso que precisamos para sobreviver." Hoje, enquanto se vestia com um terno azul marinho impecavelmente cortado, Amara sentia o peso daquela escolha. O contrato havia sido assinado discretamente na semana anterior, seguindo o plano de Ricardo de apresentá-la formalmente na reunião trimestral do conselho que aconteceria naquela manhã. Ela ajustou o colar de pérolas que havia pertencido à sua avó, sua única herança material, mas carregada de significado. No espelho, viu não apenas a si mesma, mas gerações de mulheres que vieram antes dela, mulheres que sonharam com um dia como aquele. "Hoje não é só por mim", sussurrou para seu reflexo, ajustando uma mecha de cabelo que insistia em cair sobre a testa. "É por todas nós." Seu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. "Pronta para fazer história?" Amara respirou fundo. Ajustou a pasta com os projetos visionários que havia preparado para o futuro da empresa e respondeu com simplicidade: "Nasci pronta." O que ela não sabia era que estar pronta não seria suficiente para o que estava por vir. O edifício da Alves Technologies se erguia imponente na Avenida Faria Lima, suas
Paredes de vidro refletindo o céu de São Paulo, que naquele dia parecia excepcionalmente azul. Amara chegou com 30 minutos de antecedência, uma prática que cultivava desde sempre. Pontualidade é respeito, dizia seu pai. E quando você é como nós, precisa ser 2 vezes mais respeitosa para receber metade do respeito. O saguão principal era um espetáculo de mármore e design minimalista. Plantas estrategicamente posicionadas suavizavam a frieza do ambiente corporativo, enquanto o logo da Alves Technologies, um A estilizado que se transformava em um circuito eletrônico, dominava a parede atrás da recepção. Amara ajustou a alça da pasta de couro genuíno que carregava, um presente que dera a si mesma quando fechou seu primeiro grande contrato, e caminhou com passos firmes até o balcão da recepção. Bom dia, cumprimentou com um sorriso cordial. Amara Oliveira, tenho uma reunião com o conselho às 9 horas. A recepcionista, uma jovem loira de aproximadamente 20 e poucos anos, nem sequer ergueu os olhos do computador. Seu nome não consta na agenda, respondeu secamente. Amara manteve o sorriso, embora sentisse uma pontada familiar de irritação. Deve haver algum engano. A reunião foi confirmada pelo próprio Ricardo Alves. A menção ao nome do CEO finalmente fez a recepcionista olhar para ela, com uma expressão de leve surpresa e desconfiança. Um momento. Ela pegou o telefone e discou um ramal, virando-se ligeiramente para falar em voz baixa. Amara manteve a postura ereta, observando o movimento do saguão. Executivos entravam apressados, passando direto pelos torniquetes com seus crachás de acesso. Alguns lançavam olhares curiosos em sua direção. Outros simplesmente a ignoravam, como se fosse parte da decoração. Após alguns minutos tensos, a recepcionista desligou o telefone. O Sr. Alves autorizou sua entrada. Ela estendeu um crachá visitante sem qualquer cordialidade. 15º andar. A sala de reuniões fica à direita, saindo do elevador. Obrigada, respondeu Amara, pegando o crachá e dirigindo-se aos elevadores. Havia 2 conjuntos, um claramente destinado a visitantes e funcionários comuns e outro marcado como elevador executivo. Amara hesitou apenas por 1 segundo antes de se dirigir ao segundo. Afinal, estava ali como sócia, não como visitante. Quando as portas do elevador executivo se abriram, 4 homens de terno já estavam lá dentro. A conversa animada que mantinham cessou abruptamente quando Amara entrou. Ela sentiu os olhares percorrendo sua figura, avaliando seu terno, sua pasta, seu cabelo. Educadamente, acenou com a cabeça e se posicionou de frente para as portas. Visitantes deveriam usar o outro elevador, comentou um deles, um homem de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e um distintivo relógio dourado no pulso. Amara se virou lentamente, encarando-o com um sorriso estudadamente neutro. Estou aqui para a reunião do conselho. Os 4 trocaram olhares rápidos, uma comunicação silenciosa carregada de pressupostos. O clima dentro do pequeno espaço ficou ainda mais denso, preenchido por uma tensão quase palpável. Quando as portas se abriram no 15º andar, Amara permitiu que os homens saíssem primeiro, observando como caminhavam com a confiança de quem pertence inquestionavelmente àquele ambiente. Ela os seguiu a uma distância respeitosa, memorizando o caminho até a sala de reuniões. Uma ampla porta de madeira escura marcava a entrada. Através das paredes de vidro fosco, Amara podia ver silhuetas se movendo, ouvir o murmúrio de vozes misturadas ao som de xícaras sendo colocadas sobre a mesa. Respirou fundo, ajustou a postura e estendeu a mão para a maçaneta. Foi nesse momento que uma figura alta se interpôs entre ela e a porta. Um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos castanhos perfeitamente penteados e um terno que claramente custava mais que 3 meses de aluguel do seu apartamento. Posso ajudar? Perguntou ele com uma entonação que deixava claro que a pergunta era puramente retórica. Estou aqui para a reunião, respondeu Amara, mantendo a voz firme. Os olhos dele, de um azul quase artificial, percorreram Amara dos pés à cabeça com um desdém mal disfarçado. A equipe de limpeza já terminou por aqui. Se está procurando a copa, é no final do corredor, disse ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. O sangue de Amara ferveu instantaneamente, uma onda de calor subindo por seu pescoço. Dentro da sala, os executivos que já haviam chegado
assistiam à cena em silêncio constrangedor. Ninguém fez menção de intervir. Meu nome é Amara Oliveira. Ela começou, controlando cada sílaba para não demonstrar o quanto aquele comentário a afetara. E estou aqui para... Eduardo! A voz de Ricardo Alves interrompeu o momento. Ele havia acabado de chegar ao corredor e seu rosto revelava que compreendera imediatamente o que estava acontecendo. Vejo que já conheceu a senhora Oliveira. Eduardo Mendes. Amara agora. Reconhecia o diretor financeiro da empresa, cuja foto vira durante sua extensa pesquisa. Franziu o senho, confuso. Acredito que ainda não fomos formalmente apresentados, disse Amara, aproveitando a deixa. Sua voz agora carregava uma confiança inabalável que vinha da certeza de seu valor. Sou Amara Oliveira, sua nova sócia majoritária e diretora de inovação. A cor sumiu do rosto de Eduardo Mendes, enquanto murmúrios percorriam a sala de reuniões, cujas portas agora estavam abertas. Ricardo Alves, com um sorriso que misturava satisfação e um pedido silencioso de desculpas, fez um gesto para que Amara entrasse. Senhores, por favor, tomem seus lugares, anunciou ele. Temos muito a discutir hoje. Amara passou por Eduardo, que permanecia paralisado na entrada, e entrou na sala com a certeza de que aquela seria apenas a primeira de muitas barreiras que teria que derrubar. A sala de reuniões da Alves Technologies era exatamente como Amara imaginara. Uma longa mesa de madeira escura, cadeiras de couro preto e uma vista panorâmica da cidade de São Paulo. No entanto, o ambiente que deveria inspirar inovação e progresso parecia saturado de tradição e resistência à mudança. Ricardo Alves tomou seu lugar na cabeceira da mesa e indicou a cadeira à sua direita para Amara. Um gesto simbólico que não passou despercebido pelos 12 executivos presentes, todos homens, a maioria brancos, todos vestindo variações do mesmo terno escuro. Antes de iniciarmos nossa pauta habitual, começou Ricardo, sua voz calma, mas autoritária. Gostaria de apresentar formalmente nossa mais nova diretora e sócia. Amara Oliveira adquiriu 40% das ações da Alves Technologies na semana passada e assumirá a diretoria de inovação e transformação digital. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Amara observou as expressões ao redor da mesa. Surpresa, confusão, desconforto e, em alguns casos, uma hostilidade mal disfarçada. Eduardo Mendes, que havia se recomposto e tomado seu lugar à esquerda de Ricardo, mantinha os olhos fixos em sua pasta, as mãos ligeiramente trêmulas. Acredito que a senhora Oliveira gostaria de dizer algumas palavras, continuou Ricardo, voltando-se para ela com um sorriso encorajador. Amara assentiu, levantando-se lentamente. Sentia o peso de cada olhar sobre ela, avaliando, julgando, esperando qualquer sinal de fraqueza ou insegurança. Mas Amara Oliveira não havia chegado até ali mostrando fraqueza. Obrigada, Ricardo, começou ela, sua voz clara e confiante preenchendo a sala. E obrigada a todos por essa calorosa recepção. O sarcasmo sutil fez alguns dos presentes se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Nos próximos minutos, gostaria de compartilhar não apenas minha visão para o futuro da Alves Technologies, mas também os motivos pelos quais estou aqui. Com movimentos precisos, Amara abriu sua pasta e distribuiu cópias impressas de uma apresentação detalhada. Então, pegou um pequeno controle, remoto, e acionou o projetor embutido no teto. A Alves Technologies sempre foi conhecida por sua excelência técnica, continuou ela, passando para o primeiro slide que mostrava um gráfico de desempenho da empresa nos últimos 5 anos. No entanto, nos últimos 18 meses temos visto um declínio consistente em inovação e penetração de mercado. Eduardo Mendes limpou a garganta, visivelmente incomodado. Esses números não refletem o impacto da pandemia e da crise econômica global. Interrompeu ele. Amara sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Uma observação pertinente, Sr. Mendes. Se avançarmos para o slide 3, veremos uma comparação com nossos principais concorrentes durante o mesmo período. O próximo gráfico mostrava claramente que, enquanto a Alves Technologies havia estagnado, empresas concorrentes haviam crescido, algumas delas de forma expressiva. A questão não é se enfrentamos desafios externos. Todos enfrentamos, explicou Amara.
A questão é como respondemos a esses desafios. Nos próximos 90 minutos, Amara apresentou uma análise detalhada do mercado, das tendências tecnológicas emergentes e das oportunidades que a empresa estava perdendo. Sua apresentação era precisa, fundamentada em dados e, acima de tudo, irrefutável. Mas foi quando chegou à parte final que a temperatura da sala pareceu mudar completamente. A maior falha estratégica da Alvis Technologies não está em seu portfólio de produtos ou em sua infraestrutura tecnológica, declarou Amara, exibindo um slide que mostrava a composição demográfica da empresa. Está em sua incapacidade de refletir o mundo real. Os números eram contundentes: 87% de homens, 93% de pessoas brancas, 76% vindos das mesmas 5 universidades de elite. Senhores, não estamos apenas perdendo talentos diversos, estamos perdendo perspectivas, experiências e insights que poderiam transformar nossos produtos e nossa abordagem de mercado. Eduardo Mendes não conseguiu mais se conter. Está sugerindo que contratemos pessoas menos qualificadas apenas para preencher cotas de diversidade? O silêncio que se seguiu foi tenso. Todos os olhos se voltaram para Amara, esperando ver como ela reagiria à provocação. Com uma calma que surpreendeu até a si mesma, Amara caminhou lentamente até ficar diretamente em frente a Eduardo, do outro lado da mesa. Senhor Mendes, há aproximadamente 20 minutos, o senhor presumiu que eu era da equipe de limpeza, apesar do meu terno e pasta, executiva, apesar de eu estar no andar da diretoria, apesar de todos os sinais visíveis de que eu poderia estar ali para a reunião. Ela fez uma pausa calculada. Essa presunção veio de onde, exatamente? Eduardo abriu a boca para responder, mas Amara continuou. O viés inconsciente não é uma falha de caráter, Sr. Mendes, é uma falha de percepção. E essa mesma falha está custando milhões a esta empresa todos os anos. Voltando ao projetor, Amara apresentou o último conjunto de slides. Um plano detalhado de transformação digital aliado a iniciativas de diversidade corporativa que, segundo suas projeções, fariam a empresa crescer 200% em 5 anos. Não estou propondo contratar pessoas menos qualificadas, concluiu ela. Estou propondo que ampliemos nossa definição do que significa ser qualificado. Quando terminou sua apresentação, o silêncio na sala era diferente do inicial. Havia reflexão, consideração e até mesmo um princípio de respeito nos olhares que agora se dirigiam a ela. Ricardo Alves foi o primeiro a aplaudir, seguido gradualmente pelos outros diretores. Eduardo Mendes não aplaudiu, mas seu olhar já não carregava o mesmo desdém. Ao final da reunião, enquanto os executivos se retiravam, Eduardo tentou sair discretamente, evitando qualquer confronto adicional. Sr. Mendes, chamou Amara, sua voz calma mas firme. Precisamos conversar sobre seu futuro na empresa. Eduardo parou, tenso, virando-se lentamente. Não como faxineira, acrescentou Amara, com um leve sorriso, mas como sua chefe. O sol já se punha quando Amara finalmente deixou o prédio da Alvis Technologies. O dia havia sido mais intenso do que imaginara, uma montanha-russa emocional que deixou cada célula do seu corpo exausta. Dispensando seu motorista, optou por caminhar algumas quadras antes de pegar um táxi. Precisava sentir a cidade, conectar-se com algo real após horas mergulhada em planilhas, gráficos e políticas corporativas. São Paulo pulsava ao seu redor, indiferente aos dramas que se desenrolavam em seus arranha-céus de vidro. Amara sempre achou reconfortante essa indiferença da metrópole, essa capacidade de absorver tudo e seguir em frente. Seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de sua mãe, Dona Conceição. Como foi hoje, minha filha? Amara sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Como explicar à sua mãe que passara a vida limpando casas de outras pessoas? Que sua filha havia sido confundida com a equipe de limpeza no primeiro dia como diretora de uma das maiores empresas de tecnologia do país? Decidiu ligar em vez de responder por texto. A voz de Dona Conceição atendeu no segundo toque, carregada daquele sotaque baiano que nunca se diluiu, mesmo após décadas em São Paulo. Oi, mãe, disse Amara, sentindo a familiaridade daquela voz acalmar seu espírito agitado. Conta tudo, menina. Como foi seu primeiro dia de patroa? Amara riu. Sua mãe sempre tinha um jeito direto e simples de ver as coisas. Foi intenso,
respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Algumas pessoas ainda não estão acostumadas com a ideia de alguém como eu em uma posição de liderança. O silêncio do outro lado da linha dizia muito. Dona Conceição conhecia bem aquela história. Lembra do que seu pai sempre dizia? Perguntou a senhora após alguns segundos. Que a gente precisa ser 2 vezes melhor para receber metade do reconhecimento, recitou Amara, as palavras tão familiares quanto seu próprio nome. Não, corrigiu Dona Conceição, sua voz agora séria. Isso era o que ele dizia para o mundo. Para você ele sempre dizia, minha filha nasceu para quebrar regras, não para segui-las. Amara parou no meio da calçada, sentindo as palavras de sua mãe ressoarem profundamente. Seu pai, Sebastião Oliveira, havia falecido há 8 anos, vítima de um infarto fulminante. Não vivera para ver sua filha formar-se com honras, abrir sua própria empresa e agora tornar-se diretora e sócia de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Ele estaria orgulhoso de você, continuou Dona Conceição. Mas também diria para você não deixar aqueles engravatados te diminuírem. Amara riu, enxugando uma lágrima teimosa que escapara. Pode deixar, mãe. Eles não sabem com quem estão lidando. Após desligar, Amara pegou um táxi, mas em vez de ir para casa, pediu para ser levada a Heliópolis. Precisava reconectar-se com suas raízes. O contraste entre a Faria Lima e a comunidade onde crescera não poderia ser mais gritante. Enquanto o centro financeiro exibia sua opulência em torres de vidro e carros de luxo, Heliópolis mostrava sua alma nas cores vibrantes das casas, na música que emanava das janelas, no cheiro de comida caseira que permeava o ar. Amara caminhou por ruas que conhecia como as linhas da própria mão. Algumas coisas haviam mudado. Novos comércios, casas reformadas, antenas de internet em praticamente todos os telhados. Mas a essência permanecia a mesma. A resiliência, a criatividade, a capacidade de fazer muito com pouco. Parou em frente à pequena casa, de tijolos aparentes, onde passara sua infância e adolescência. A construção modesta que seu pai ampliara com as próprias mãos ao longo dos anos, agora pertencia a outra família. Dona Conceição havia se mudado para um apartamento pequeno, mas confortável que Amara comprara para ela em Santo Amaro. Olha só quem voltou. Uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Virando-se, Amara encontrou Dona Zélia, antiga vizinha, e uma segunda mãe durante os anos em que Conceição e Sebastião trabalhavam. Até tarde. As 2 mulheres se abraçaram longamente, décadas de histórias compartilhadas, conectando-as de uma forma que palavras jamais poderiam explicar. Sua mãe me contou sobre o novo emprego, disse Dona Zélia, segurando Amara pelos ombros para observá-la melhor. Olha só para você, toda importante com esse terno chique. Amara sorriu, sentindo-se subitamente consciente de como sua aparência atual contrastava com o ambiente ao redor. Posso estar de terno, Dona Zélia, mas por dentro sou a mesma menina que a senhora pegava roubando goiabas do seu quintal. A senhora riu, o rosto enrugado se iluminando com a lembrança. E que dava aula de matemática para os meninos mais velhos, mesmo sendo mais nova que todos eles. Conversaram por alguns minutos, atualizando-se sobre acontecimentos da comunidade, quem havia se casado, quem tivera filhos, quem conseguira abrir um negócio próprio. Sabe, disse Dona Zélia antes de se despedirem, quando você era pequena e dizia que ia ser chefe de uma empresa grande, muita gente ria, mas sua mãe e seu pai nunca duvidaram, e eu também não. Amara sentiu um nó na garganta. Obrigada por acreditar, Dona Zélia. O mérito é todo seu, menina. Só não esqueça de onde veio. Nunca, prometeu Amara. É justamente por saber de onde vim que sei para onde quero ir. Enquanto voltava para casa, já no táxi, Amara refletia sobre o contraste entre seus 2 mundos. Pela manhã, havia enfrentado o olhar de desprezo de Eduardo Mendes. Agora, carregava consigo o olhar de orgulho de Dona Zélia. E foi ali, no banco traseiro de um táxi atravessando a cidade de São Paulo, que Amara teve uma epifania. Sua maior força não estava em se adequar ao mundo corporativo, mas em transformá-lo, usando a perspectiva única que sua trajetória lhe proporcionara. Chegando em casa, já passava das 10 da noite. Exausta, mas com a mente fervilhando de ideias, Amara fez algo que não fazia há anos. Pegou um caderno em branco
e começou a escrever à mão, delineando sua visão para transformar não apenas a Alves Technologies, mas a forma como empresas brasileiras pensavam sobre diversidade e inovação. Este é apenas o começo, murmurou para si mesma enquanto escrevia, a determinação em cada palavra. Apenas o começo. A primeira semana de Amara na Alves Technologies foi como navegar em um campo minado. Cada reunião, cada e-mail, cada decisão era observada, analisada e muitas vezes silenciosamente contestada. Se a sala de reuniões havia sido o primeiro campo de batalha, agora toda a empresa se transformara em uma guerra fria de percepções e resistências. Na manhã de quinta-feira, Amara chegou mais cedo que o habitual. Gostava do silêncio do escritório antes que o burburinho do dia começasse, aproveitando para organizar seus pensamentos e estratégias sem interrupções. Ao entrar em sua nova sala, um espaço amplo com vista para o Parque Ibirapuera, decorado com móveis modernos mas impessoais, encontrou sobre sua mesa um envelope sem identificação. Dentro, uma reportagem impressa de um blog de tecnologia com o título Alves Technologies adota política de cotas, qualidade em risco. O artigo, claramente baseado em informações vazadas, distorcia completamente os planos de diversidade que Amara havia apresentado ao Conselho, transformando uma estratégia de ampliação de talentos em uma suposta ameaça à qualidade técnica da empresa. Amara respirou fundo, controlando a raiva que crescia em seu peito. Aquilo não era apenas uma resistência à mudança. Era uma tentativa deliberada de sabotar seu trabalho antes mesmo que começasse. Guardou o artigo em sua gaveta e ligou para Ricardo Alves. Já vi o artigo, disse ele antes mesmo que Amara pudesse mencionar o assunto. Sua voz soava cansada. Estamos rastreando quem vazou as informações. Não é difícil imaginar, respondeu Amara, pensando imediatamente em Eduardo Mendes. Não tire conclusões precipitadas, aconselhou Ricardo. Eduardo não seria tão óbvio. Além disso, ele tem mais a perder que a ganhar com esse tipo de exposição negativa. Amara não estava convencida, mas decidiu não insistir no assunto. Como devemos proceder? Ignorar seria a abordagem tradicional, refletiu Ricardo, mas acho que já passou o tempo de ficarmos calados diante de desinformação. Gostaria que você preparasse uma resposta oficial, algo direto, baseado em dados, que mostre como diversidade e excelência não são conceitos mutuamente excludentes. A solicitação surpreendeu Amara positivamente. Era a primeira vez que Ricardo demonstrava publicamente seu apoio às iniciativas dela. Considere feito, respondeu, sentindo um novo ânimo. E sobre a reunião com a equipe de desenvolvimento hoje, mantenho a pauta original? Absolutamente. Não vamos permitir que tentativas de sabotagem alterem nosso cronograma. Às 10 horas, a sala de reuniões do Departamento de Desenvolvimento estava lotada. Engenheiros de software, designers de UX e gerentes de produto, cerca de 30 pessoas, aguardavam, com expressões que variavam entre curiosidade e apreensão. Amara notou que, dentre todos os presentes, apenas 3 eram mulheres, e não havia nenhuma pessoa negra além dela própria. Os números confirmavam exatamente o que sua pesquisa havia mostrado. A empresa era um monocromático reflexo de uma única perspectiva. Bom dia a todos, começou ela, mantendo o tom profissional, mas acessível. Para quem ainda não me conhece, sou Amara Oliveira, nova diretora de Inovação e Transformação Digital. Murmúrio percorreu a sala. Todos já sabiam quem ela era, seja pela reunião do conselho ou pelos rumores que certamente circulavam pelos corredores. Antes de apresentar as novas diretrizes para os próximos projetos, gostaria de esclarecer algo que parece estar causando certa confusão. Com um comando no notebook, Amara projetou o artigo que havia encontrado mais cedo. Este artigo afirma que estamos sacrificando qualidade em nome de diversidade. Gostaria de corrigir essa narrativa. Não estamos. Escolhendo entre qualidade e diversidade, estamos reconhecendo que não existe verdadeira qualidade sem diversidade de pensamento, experiência e perspectiva. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela. Nossa indústria tem um problema histórico de homogeneidade, continuou Amara. E isso não é apenas uma questão social, é um problema de negócios.
Estamos criando produtos para um mundo diverso, enquanto operamos em uma bolha de uniformidade. Foi nesse momento que a porta da sala se abriu e Eduardo Mendes entrou. Ele não estava na lista de participantes daquela reunião. Espero não estar interrompendo, disse ele com um sorriso que não alcançava seus olhos. Achei que seria interessante acompanhar, já que estamos falando de transformações tão significativas. Amara manteve a compostura, embora sentisse seu pulso acelerar. Sua presença é bem-vinda, Sr. Mendes. Estávamos justamente discutindo como diversidade impacta positivamente os resultados financeiros. Eduardo tomou um lugar ao fundo da sala, cruzando os braços com uma expressão cética. Como eu estava dizendo, retomou Amara, diversidade não é caridade ou responsabilidade social, é estratégia de negócios. Empresas com equipes diversas superam financeiramente seus concorrentes em até 35%, segundo estudos da McKinsey. Por uma hora, Amara apresentou dados, casos de sucesso e estratégias concretas. Sua abordagem não era ideológica, mas pragmática. Diversidade como vantagem competitiva, como catalisador de inovação, como resposta direta às necessidades de um mercado global e multicultural. À medida que falava, percebia uma mudança sutil na sala. O ceticismo inicial de muitos dava lugar a uma atenção genuína. Alguns até tomavam notas ativamente, especialmente quando Amara começou a delinear os novos projetos que pretendia implementar. Para concluir, disse ela, aproximando-se do final da apresentação, não estou pedindo que concordem comigo cegamente. Estou pedindo que testem essa abordagem com a mesma rigorosidade científica que aplicam ao desenvolvimento de software. Vamos estabelecer métricas claras, acompanhar resultados e ajustar conforme necessário. Ao abrir para perguntas, esperava resistência, especialmente de Eduardo. Para sua surpresa, as questões que surgiram eram predominantemente técnicas e construtivas. As pessoas pareciam genuinamente interessadas em entender como implementar as mudanças propostas. Eduardo, no entanto, permaneceu em silêncio, observando com uma expressão indecifrável. Quando a reunião terminou, Amara foi abordada por vários membros da equipe que queriam continuar a conversa. Entre eles estava Camila Rocha, uma das poucas engenheiras mulheres da empresa. Sua apresentação foi inspiradora, disse Camila claramente emocionada. Há anos tento levantar essas questões, mas nunca consegui ser ouvida. Agora você será, garantiu Amara, sentindo uma conexão imediata com a jovem engenheira. Na verdade, gostaria de convidá-la para liderar um dos novos grupos de trabalho que estamos formando. Os olhos de Camila se iluminaram com a oportunidade. Enquanto a sala esvaziava, Amara notou que Eduardo permanecia aparentemente absorto em seu telefone. Quando ficaram a sós, ele finalmente levantou os olhos. Impressionante, disse ele, guardando o celular no bolso do paletó. Conseguiu conquistar a sala. Amara não conseguiu identificar se o comentário era sincero ou sarcástico. Não se trata de conquistar, Sr. Mendes. Trata-se de apresentar fatos e oportunidades. Fatos podem ser interpretados de múltiplas formas, respondeu ele, aproximando-se, e oportunidades para alguns são ameaças para outros. Isso depende de como você se posiciona diante da mudança, retrucou Amara, mantendo o contato visual. Eduardo sorriu, um sorriso que parecia mais genuíno que os anteriores. Vou ser direto, Sra. Oliveira. Não concordo com muitas de suas ideias. Acredito que esta empresa funcionou bem por décadas seguindo princípios tradicionais de meritocracia. Meritocracia pressupõe igualdade de oportunidades, respondeu Amara calmamente, algo que sabemos não existir na prática. Talvez, concedeu Eduardo, surpreendendo-a, mas também acredito que transformações radicais raramente sobrevivem ao teste do tempo. As pessoas resistem, os sistemas se protegem e, eventualmente, voltamos ao ponto de partida. Amara sentiu uma inquietação diante daquelas palavras que soavam quase como uma ameaça velada. Sr. Mendes, o que exatamente está tentando me dizer? Eduardo ajustou a gravata, um gesto que Amara já havia percebido ser um tique nervoso. Estou dizendo que admiro sua coragem e eloquência, mas também estou avisando que enfrentará resistências muito mais sofisticadas que um artigo mal escrito ou um comentário desagradável na porta de uma sala de reuniões. Com isso,
Ele estendeu a mão para um cumprimento formal. Amara hesitou por um segundo antes de aceitá-lo. Considere-me oficialmente intrigado, senhora. Oliveira, concluiu Eduardo apertando firmemente a mão dela. Vamos ver se suas ideias são tão robustas quanto seu discurso. Enquanto observava Eduardo sair da sala, Amara sentiu uma mistura confusa de alerta e esperança. Aquele homem era claramente um adversário formidável, mas havia algo em sua última interação que sugeria uma abertura, ainda que mínima, para o diálogo. Game on, Eduardo Mendes, murmurou para si mesma, organizando suas anotações. Game on, após 2 semanas intensas na Minda. Alves Technologies. Amara começava a entender melhor a dinâmica interna da empresa. O que inicialmente parecia uma resistência uniforme à sua presença e ideias, revelava-se agora como um terreno muito mais complexo, com alianças, rivalidades e agendas que precediam sua chegada. Na sexta-feira, ao final do expediente, quando a maioria dos funcionários já havia partido para iniciar o fim de semana, Amara recebeu uma mensagem de Ricardo Alves. Meu escritório, se ainda estiver no prédio. Tem um... Minuto? Intrigada pelo tom casual tão diferente das comunicações formais que normalmente trocavam, Amara respondeu afirmativamente e dirigiu-se ao andar da presidência. O escritório de Ricardo ocupava toda a extremidade oeste do último andar, com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista espetacular do pôr-do-sol paulistano. Diferente do restante da empresa, decorado com a asepsia típica dos ambientes corporativos, aquele espaço carregava traços de personalidade. Livros empilhados em estantes de madeira escura, obras de arte contemporânea brasileira nas paredes e fotografias de família discretamente posicionadas na extensa mesa de trabalho. Entre, por favor, convidou Ricardo ao vê-la parada à porta. Ele havia removido o paletó e afrouxado a gravata, sinais de que o dia formal havia terminado. Amara notou uma garrafa de uísque e 2 copos sobre uma pequena mesa lateral. Espero não estar impondo uma tradição desconfortável, comentou Ricardo, seguindo seu olhar. Mas às vezes conversas importantes fluem melhor fora da rigidez das reuniões formais. Aprecio a abordagem, respondeu Amara com um leve sorriso, aceitando o assento oferecido. Embora deva confessar que prefiro vinho tinto ao uísque. Ricardo riu, parecendo genuinamente divertido. Anotado para a próxima vez, infelizmente só tenho esta garrafa de 18 anos que um cliente escocês me presenteou. Nesse caso, seria uma descortesia recusar, concedeu Amara, aceitando o copo que ele lhe oferecia. Por alguns momentos, permaneceram em um silêncio confortável, observando o céu que gradualmente se tingia de laranja e rosa. Amara sentia que Ricardo estava organizando pensamentos, preparando-se para algo importante. Você deve estar se perguntando por que a trouxe para a empresa, disse ele finalmente, confirmando a intuição dela. A pergunta tem cruzado minha mente ocasionalmente, admitiu Amara, especialmente nos momentos em que enfrento resistência mais explícita. Ricardo girou lentamente o líquido âmbar em seu copo, os olhos fixos em um ponto distante além da janela. A Alves Technologies foi fundada por meu pai, Alberto Alves, em 1982, começou ele, sua voz carregando um tom nostálgico. Ele era um visionário, num tempo em que tecnologia era quase ficção científica no Brasil. Começou consertando computadores importados em uma pequena sala na Liberdade. Em 10 anos, já desenvolvíamos software para os principais bancos do país. Amara escutava atentamente. Conhecia a história oficial da empresa, mas intuía que estava prestes a ouvir a versão não documentada. Meu pai tinha um princípio que repetia constantemente: inovação vem de mentes que veem o mundo de forma diferente. Por isso, nos primeiros anos, nossa equipe era incrivelmente diversa para os padrões da época. Tinha gente de todos os backgrounds, formações, origens. Ricardo tomou um gole de uísque antes de continuar. Quando assumi a presidência em 2003, após sua morte, a empresa já havia crescido significativamente. Passei a confiar mais em processos e menos em pessoas. Contratamos consultores, adotamos práticas comprovadas do Vale do Silício e lentamente, sem perceber, fomos nos tornando cada vez mais homogêneos. Amara assentiu, compreendendo perfeitamente o fenômeno que Ricardo descrevia, algo que havia observado em tantas outras empresas. Há 3 anos, prosseguiu ele,
Tive uma epifania. Estávamos em uma reunião para discutir o fracasso de um produto no qual havíamos investido milhões. Olhei ao redor da mesa e percebi que todos pareciam versões ligeiramente diferentes de mim mesmo. Mesma formação, mesmas referências, mesmos privilégios. Ricardo voltou-se para encarar Amara diretamente. Foi quando comecei a acompanhar seu trabalho na Oliveira Innovations. Vi como você transformou empresas tradicionais através de uma abordagem que unia tecnologia e diversidade de pensamento. Vi os resultados impressionantes que obteve com a Metrópole Bank e com a Rede Souza de Macy's. Varejo. Amara sentiu-se simultaneamente validada e desconfortável com o reconhecimento tão direto. Acompanhei especificamente o caso do aplicativo financeiro voltado para comunidades de baixa renda, continuou Ricardo. Nenhum dos grandes bancos conseguiu criar algo tão eficiente e adotado, porque nenhum deles realmente entendia as necessidades daquele público. Não é possível criar soluções verdadeiramente universais a partir de perspectivas singulares, comentou Amara, citando uma frase que frequentemente usava em suas palestras. Exatamente, concordou Ricardo, com um sorriso de reconhecimento. Foi quando percebi que precisávamos não apenas de uma consultoria, mas de uma transformação estrutural, e que essa transformação precisava começar pelo topo. Ricardo levantou-se, caminhando até a janela. Convidei você para ser sócia, e não apenas consultora, porque mudanças superficiais não são mais suficientes. Precisamos reimaginar o DNA desta empresa. Amara absorveu as palavras, compreendendo finalmente a extensão da visão de Ricardo. E Eduardo Mendes? Perguntou ela, mencionando o nome que pairava como uma sombra sobre aquela conversa. Ele parece ser o maior obstáculo a essa transformação. Ricardo voltou a sentar-se, um suspiro escapando de seus lábios. Eduardo é complicado, brilhante com números, estrategicamente valioso, mas produto de um sistema que nunca o desafiou a questionar seus privilégios. Um sistema que você ajudou a construir, observou Amara, mantendo o tom respeitoso, mas direto. Ricardo assentiu, aceitando a observação sem defensividade. Sim, e agora preciso ajudar a desconstruí-lo, mas não posso simplesmente demitir Eduardo. Por que não? Além de seu inegável talento, ele representa importantes conexões familiares. Seu pai foi um dos primeiros investidores da empresa e ainda detém uma participação minoritária significativa. Além disso, Ricardo hesitou, parecendo subitamente desconfortável. Além disso, incentivou Amara. Eduardo é meu sobrinho, revelou finalmente. Filho da minha irmã mais nova com Fernando Mendes, do grupo Mendes Incorporações. Amara não conseguiu esconder completamente sua surpresa. Aquela informação alterava significativamente sua compreensão da dinâmica interna da empresa. Entendo agora por que ele se sente tão à vontade para desafiar abertamente as mudanças. Eduardo cresceu esperando assumir a presidência um dia, explicou Ricardo. Minha decisão de trazer você como sócia majoritária não apenas desafiou suas crenças sobre diversidade, mas também seu senso de direito ao futuro da empresa. Amara tomou um gole de uísque, sentindo o líquido queimar suavemente sua garganta enquanto processava as revelações. Ricardo, por que está me contando tudo isso agora? Ele a encarou com uma intensidade que não havia demonstrado antes. Porque você precisa saber exatamente o terreno em que está pisando. Eduardo não é apenas um executivo resistente à mudança. Ele é alguém que vê em você uma ameaça direta ao seu futuro e tem recursos e conexões para criar obstáculos significativos. Está sugerindo que eu recue? Perguntou Amara, sentindo uma pontada de desapontamento. Pelo contrário, respondeu Ricardo imediatamente. Estou pedindo que avance com ainda mais determinação, mas com os olhos abertos. E estou reafirmando meu compromisso total com sua visão para a empresa. Ele estendeu a mão para um brinde. A transformação da Alves Technologies e a derrubar barreiras, que nem sabíamos que existiam. Amara tocou seu copo no dele, sentindo um renovado senso de propósito e aliança. A transformação, concordou, e as verdades inconvenientes que precisamos enfrentar para alcançá-la. Quando deixou o escritório de Ricardo, quase uma hora depois, o céu já havia escurecido completamente, as luzes da cidade criando uma constelação artificial abaixo deles. Amara sentia-se simultaneamente fortalecida
pela confiança de Ricardo e sobrecarregada pela complexidade da situação. Eduardo Mendes não era apenas um oponente ideológico, era um herdeiro desafiado, um sobrinho preterido, um homem cuja identidade estava profundamente entrelaçada com o futuro da empresa que ela agora ajudava a dirigir. Complexo, mas não impossível, murmurou para si mesma enquanto esperava o elevador. Apenas mais uma barreira a ser derrubada. O terceiro mês de Amara na Alvis Technologies começou com uma tempestade literal e metafórica. A chuva que castigava São Paulo desde a madrugada era apenas um prenúncio do dia turbulento que se anunciava. Cancelaram a apresentação para os investidores, informou Gabriela, a assistente executiva que Amara havia contratado recentemente. Formada em administração pela Universidade Federal do ABC, Gabriela representava perfeitamente o tipo de talento que as políticas tradicionais de recrutamento da empresa ignorariam. Eduardo Mendes convocou uma reunião extraordinária do Comitê Financeiro para o mesmo horário. Amara olhou pela janela de sua sala, observando as gotas de chuva escorrerem pelo vidro, criando padrões imprevisíveis. Uma coincidência conveniente, comentou, sabendo muito bem que não havia nada de coincidente naquela manobra. A apresentação para os investidores era crucial para o plano de transformação que Amara vinha implementando. Era a oportunidade de mostrar os primeiros resultados de suas iniciativas e garantir apoio para os próximos passos. Ricardo foi informado? Sim, respondeu Gabriela, consultando suas anotações. Mas está em Brasília para a reunião com o ministro, volta apenas amanhã. Amara assentiu, compreendendo a estratégia. Eduardo havia escolhido o momento perfeito para aquela jogada. Ricardo ausente, investidores esperando direcionamento e um relatório financeiro preliminar que, descontextualizado, poderia ser interpretado negativamente. Obrigada, Gabriela. Por favor, avise os investidores que a apresentação está apenas adiada, não cancelada, e consiga para mim uma cópia da pauta da reunião do Comitê Financeiro. Assim que ficou sozinha, Amara pegou seu telefone e digitou uma mensagem para Ricardo, explicando brevemente a situação. Mesmo sabendo que ele estaria ocupado com compromissos governamentais, precisava mantê-lo informado. A resposta veio quase imediatamente. Confio no seu julgamento. Faça o que for necessário. Aquelas palavras, simples mas poderosas, reforçaram a confiança que Ricardo depositava nela. No entanto, também aumentavam o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Nas 2 horas seguintes, Amara trabalhou intensamente, preparando-se para a batalha que se aproximava. Revisou todos os números do trimestre, identificou as tendências positivas que vinham se formando desde a implementação de suas primeiras iniciativas e estruturou uma argumentação sólida que conectava diversidade à inovação e, consequentemente, a resultados financeiros positivos. Às 14 horas em ponto, entrou na sala de reuniões do Comitê Financeiro sem ser convidada. Eduardo Mendes, que já havia iniciado a apresentação, parou no meio de uma frase, visivelmente surpreso com sua presença. Senhora Oliveira, disse ele, recuperando-se rapidamente. Esta é uma reunião restrita ao Comitê Financeiro. Amara sorriu, mantendo a calma que se tornara sua marca registrada em situações de confronto. Como diretora de inovação e sócia majoritária, acredito que tenho não apenas o direito, mas o dever de participar de discussões que impactem o futuro da empresa. Respondeu tomando um lugar à mesa, especialmente quando envolvem o cancelamento de uma apresentação importante para nossos investidores. Os 5 membros do Comitê Financeiro, todos homens, todos com pelo menos 20 anos de casa, trocaram olhares desconfortáveis. Claramente, Eduardo não havia mencionado esse detalhe. Não cancelamos a apresentação, explicou Eduardo, ajustando a gravata em seu gesto nervoso característico. Apenas solicitamos um adiamento para que possamos alinhar a narrativa financeira com as inovações que você vem implementando. A escolha de palavras não passou despercebida por Amara. O modo como Eduardo pronunciou inovações carregava uma conotação de frivolidade, como se fossem experimentos inconsequentes e não estratégias cuidadosamente planejadas. Entendo sua preocupação, Sr. Mendes, respondeu Amara, mantendo o tom profissional. De fato, é crucial que estejamos alinhados
ao comunicar nossos resultados e perspectivas. Por isso, trouxe alguns dados que acredito serem relevantes para esta discussão. Sem esperar permissão, Amara conectou seu laptop ao projetor e iniciou sua própria apresentação. Nos 10 minutos seguintes, demonstrou como os novos projetos já começavam a mostrar resultados promissores. Aumento de 12% na velocidade de desenvolvimento de software, redução de 8% nas taxas de retrabalho e crescimento de 15% na satisfação dos clientes com os novos recursos implementados. Estes são resultados preliminares, concluiu, mas já indicam uma tendência positiva. E o mais importante, foram alcançados com investimentos modestos e otimização de recursos existentes. Eduardo parecia dividido entre irritação e surpresa genuína com os números apresentados. Claramente, não esperava resultados tão concretos em tão pouco tempo. Impressionante, comentou Carlos Vieira, o controller mais antigo da empresa, quebrando o silêncio que se seguiu à apresentação de Amara, especialmente considerando o curto período de implementação. Obrigada, Sr. Vieira, respondeu Amara. Acredito que estes resultados apenas reforçam o que tenho defendido desde o início. Diversidade não é apenas uma questão social, mas uma vantagem competitiva concreta. Foi nesse momento que Eduardo fez um movimento inesperado. Concordo, disse ele, surpreendendo a todos na sala, inclusive Amara. Os números são, de fato, promissores. Minha preocupação nunca foi com a validade do conceito, mas com a velocidade e escala da implementação. Amara observou Eduardo atentamente, tentando decifrar sua estratégia. Aquela súbita mudança de postura não parecia sincera, mas também não era uma simples manobra para salvar as aparências. Talvez, continuou Eduardo, dirigindo-se agora ao comitê, devêssemos considerar uma abordagem mais colaborativa, integrar as iniciativas da Sra. Oliveira com nossos processos financeiros estabelecidos, garantindo sustentabilidade a longo prazo. Amara percebeu imediatamente a jogada. Eduardo estava tentando assumir algum controle sobre suas iniciativas, posicionando-se como um moderador razoável em vez de um opositor obstinado. Uma sugestão interessante, Sr. Mendes, respondeu ela, decidindo jogar o jogo. De fato, a colaboração entre diferentes áreas é essencial para o sucesso de qualquer transformação. Gostaria de convidá-lo a participar mais ativamente do desenvolvimento de nossas próximas iniciativas. Um silêncio surpreso tomou conta da sala. Ninguém esperava aquela resposta, especialmente Eduardo, que piscou várias vezes como se estivesse processando o que acabara de ouvir. Isso seria construtivo, respondeu ele finalmente, claramente recalculando sua estratégia. A reunião prosseguiu de forma surpreendentemente produtiva. Com a tensão inicial dissipada, o comitê financeiro mostrou-se mais receptivo às ideias de Amara, oferecendo inclusive sugestões para otimizar a alocação de recursos em projetos específicos. Quando a sessão terminou, 2 horas depois, uma nova dinâmica havia se estabelecido. Não era exatamente uma aliança, mas certamente um armistício. Temporário, talvez, mas significativo. Eduardo foi o último a sair da sala, deliberadamente demorando-se para ficar a sós com Amara. Jogada inteligente, comentou ele, guardando seus documentos na pasta de couro. Qual delas? Perguntou Amara, mantendo um tom leve que mascarava sua cautela. Todas, respondeu Eduardo com um leve sorriso. Aparecer sem convite, apresentar resultados que eu não esperava e, principalmente, transformar minha tentativa de controle em uma oportunidade de colaboração. Amara fechou seu laptop, encarando-o diretamente. Sr. Mendes, contrariando o que possa pensar, não estou aqui para criar inimigos ou consolidar poder. Estou aqui para transformar esta empresa em algo melhor do que já é. E o que me diz sobre seu futuro aqui? Perguntou Eduardo, abandonando as sutilezas. Ricardo não ficará no comando para sempre. Ah, pensou Amara. Então é isso. O verdadeiro medo de... Eduardo não era a diversidade ou a mudança em si. Era a perspectiva de ver seu caminho para a presidência bloqueado por uma outsider. Meu compromisso é com o sucesso da Alves Technologies, respondeu ela cuidadosamente. O futuro da liderança dependerá de quem estiver mais preparado para guiar a empresa quando o momento chegar.
Eduardo a estudou por alguns instantes, como se tentasse decifrar algum código oculto em suas palavras. Sabe, disse ele finalmente, passei semanas tentando entender por que Ricardo escolheu você. Investiguei seu histórico, suas empresas anteriores, até mesmo sua vida pessoal. Amara sentiu um arrepio de desconforto, mas manteve a expressão neutra. E chegou a alguma conclusão? Sim, respondeu Eduardo, surpreendendo-a com a sinceridade em sua voz. Concluí que ele viu em você algo que eu ainda estou tentando compreender, uma perspectiva que me falta. Pela primeira vez desde que se conheceram, Amara viu algo genuíno em Eduardo, uma vulnerabilidade que humanizava o executivo arrogante que a havia tratado com tanto desdém no primeiro dia. Sr. Mendes, Eduardo, disse ela, decidindo arriscar uma abordagem mais pessoal. Talvez possamos aprender um com o outro. Tenho certeza que há muito que posso absorver de sua experiência nesta empresa. Eduardo pareceu momentaneamente desconcertado com aquela oferta sincera. Isso seria interessante, respondeu ele, estendendo a mão. Uma trégua, então? Amara aceitou o aperto de mão, sentindo que algo fundamental havia mudado entre eles. Uma trégua, concordou, e talvez eventualmente uma aliança. Enquanto observava Eduardo sair da sala, Amara refletia sobre a natureza imprevisível das transformações. Às vezes, os maiores obstáculos tornavam-se pontes inesperadas, e às vezes, os adversários mais ferrenhos acabavam se revelando os aliados mais valiosos. A chuva lá fora havia diminuído, dando lugar a um sol tímido que tentava romper entre as nuvens. Uma metáfora perfeita, pensou Amara, para o que acabara de acontecer naquela sala. O novo projeto de desenvolvimento de software inclusivo estava prestes a ser lançado quando o primeiro grande teste da trégua entre Amara e Eduardo surgiu. Como parte de sua estratégia de transformação, Amara havia implementado um programa de contratação focado em talentos de comunidades periféricas, oferecendo treinamento intensivo e integração ao ambiente corporativo. Os 20 novos contratados, a maioria jovens entre 20 e 25 anos, vindos de diversas periferias de São Paulo, incluindo Heliópolis, Paraisópolis e Brasilândia, haviam passado por 3 meses de capacitação e agora estavam prontos para integrar oficialmente as equipes de desenvolvimento. Na véspera da cerimônia de integração, Amara recebeu um e-mail de Eduardo solicitando uma reunião urgente. O tom formal da mensagem despertou imediatamente suas suspeitas. Ele vai tentar bloquear o programa, comentou com Gabriela, que havia se tornado não apenas sua assistente, mas uma confidente e aliada valiosa. Depois de tudo que aconteceu nas últimas semanas, questionou Gabriela surpresa. Achei que vocês tinham estabelecido uma espécie de acordo. Amara suspirou, olhando pela janela para o céu de fim de tarde. Tréguas são frágeis, especialmente quando fundamentos são desafiados. A reunião foi marcada para o final do dia, quando a maioria dos funcionários já havia deixado o prédio. Eduardo a aguardava em sua sala, um espaço amplo e minimalista, decorado com esculturas modernas e diplomas emoldurados em paredes brancas impecáveis. Obrigado por vir, disse ele, indicando uma cadeira à sua frente. Preferi conversar em particular antes de levar o assunto à diretoria. Amara assentiu, mantendo a expressão neutra enquanto se sentava. Do que se trata? Eduardo deslizou uma pasta sobre a mesa. Análise de risco do Programa de Contratação Periférica. Amara abriu a pasta, encontrando um relatório detalhado de 12 páginas com projeções financeiras, análises de produtividade e estimativas de impacto organizacional. Impressionante, comentou ela honestamente, folheando o documento meticulosamente preparado. Mas não vejo como isso justificaria uma reunião urgente na véspera da integração. Eduardo inclinou-se ligeiramente para frente, entrelaçando os dedos sobre a mesa em um gesto que Amara já havia aprendido a reconhecer como indício de que ele estava genuinamente preocupado, não apenas sendo estratégico. Minha preocupação não é com os números, explicou ele. É com a velocidade e escala da implementação. Amara ergueu uma sobrancelha. Já tivemos essa conversa antes, Eduardo. Os resultados preliminares confirmam que estamos no caminho certo. Não estou questionando a direção, esclareceu ele, surpreendendo-a. Estou questionando se estamos preparados para receber esses jovens adequadamente. Aquilo sim era inesperado.
Amara fechou a pasta, estudando Eduardo com mais atenção. Explique. Eduardo levantou-se, caminhando até a janela. Passei as últimas 2 semanas analisando não apenas os números, mas a cultura interna da empresa, conversando com gerentes, observando dinâmicas de equipe, avaliando o ambiente. Ele virou-se para encará-la. Amara, temo que estejamos trazendo esses jovens para um ambiente hostil que não foi adequadamente preparado para recebê-los. A sinceridade na voz dele era inegável, e Amara sentiu uma onda de confusão. Este não era o Eduardo que esperava encontrar, o oponente calculista de suas iniciativas. Você está preocupado com o bem-estar deles? Perguntou, ainda tentando processar essa nova faceta. Estou preocupado com o sucesso do programa, respondeu ele, voltando a sentar-se. Se esses jovens enfrentarem resistência, preconceito ou isolamento, o resultado será desastroso para eles e para sua iniciativa. Amara recostou-se na cadeira, absorvendo aquela perspectiva inesperada. O que você sugere, então? Eduardo abriu seu laptop, mostrando uma apresentação cuidadosamente elaborada. Um programa de preparação para os funcionários existentes. Workshop sobre viés inconsciente, comunicação inclusiva e diversidade de perspectivas. Implementados imediatamente, começando pelos gerentes e líderes de equipe. Amara não conseguiu conter um sorriso de surpresa. Eduardo Mendes propondo workshop sobre viés inconsciente? Confesso que não vi isso chegando. Ele retribuiu o sorriso, um lampejo de vulnerabilidade cruzando seu rosto. Digamos que tenho refletido sobre minha própria jornada desde que você chegou, admitiu. Inclusive sobre nosso primeiro encontro na porta da sala de reuniões. Amara sentiu uma onda de respeito por aquela admissão. Estou impressionada, disse sinceramente, e concordo com sua análise. De fato, precisamos preparar o ambiente tanto quanto preparamos os novos talentos. Durante a hora seguinte, discutiram detalhes do programa proposto por Eduardo, refinando abordagens e estabelecendo métricas de acompanhamento. A colaboração fluía de forma surpreendentemente natural, como se a tensão inicial entre eles houvesse se transformado em uma energia produtiva. Podemos implementar a primeira fase amanhã mesmo, antes da cerimônia de integração, sugeriu Eduardo, consultando seu calendário. Farei pessoalmente a abertura do workshop para a liderança. Tem certeza? Questionou Amara. Seria um posicionamento muito público. Eduardo a encarou com uma determinação que ela não havia visto antes. Absoluta. Se vamos fazer isso, precisamos fazer direito. Quando a reunião terminou, já passava das 9 da noite. Ambos caminharam juntos até o elevador, um silêncio confortável entre eles. Posso perguntar o que motivou essa mudança de perspectiva? Questionou Amara finalmente, enquanto esperavam. Eduardo hesitou, como se ponderando quanto de si mesmo estava disposto a revelar. Minha sobrinha, disse ele finalmente. Júlia tem 19 anos e acabou de entrar na faculdade de engenharia. Semana passada, ela me contou sobre um professor que sugeriu que ela talvez devesse considerar algo mais adequado para mulheres. Amara assentiu, compreendendo imediatamente a conexão. A indignação que senti, continuou Eduardo, me fez perceber que talvez eu mesmo tenha sido esse tipo de obstáculo para outras pessoas, inclusive para você. As portas do elevador se abriram, mas nenhum dos dois se moveu imediatamente. Obrigada por compartilhar isso, disse Amara suavemente. Eduardo fez um gesto displicente, claramente desconfortável com a vulnerabilidade que havia demonstrado. É apenas pragmatismo, respondeu voltando ao tom profissional. Se vamos implementar mudanças, melhor fazer da forma correta. Amara sorriu, reconhecendo a necessidade dele de manter alguma distância emocional. Claro, pragmatismo. No dia seguinte, a cerimônia de integração foi precedida por um workshop intensivo para líderes e gerentes. Eduardo, cumprindo sua palavra, fez a abertura com um discurso surpreendentemente tocante sobre a importância de criar um ambiente verdadeiramente inclusivo. A inovação não floresce em terrenos homogêneos, declarou ele, utilizando uma metáfora que poderia facilmente ter sido dita pela própria Amara. Precisamos não apenas abrir nossas portas para a diversidade, mas também nossos mindsets. Observando da lateral do auditório, Amara sentia uma mistura de surpresa e satisfação.
A transformação de Eduardo era genuína? Ou era apenas uma adaptação estratégica a uma nova realidade corporativa que ele percebia como inevitável? Talvez um pouco dos dois, concluiu. E talvez isso não importasse tanto quanto os resultados que aquela transformação, qualquer que fosse sua motivação, estava produzindo. Quando os 20 novos contratados entraram no auditório, foram recebidos com aplausos calorosos. Amara observou seus rostos, alguns nervosos, outros confiantes, todos carregando o peso e o orgulho de serem pioneiros. Entre eles, reconheceu um jovem que havia crescido no mesmo quarteirão que ela em Heliópolis. Pedro tinha apenas 22 anos, mas já demonstrava um talento excepcional para a programação, tendo desenvolvido por conta própria um aplicativo para conectar moradores da comunidade a oportunidades de trabalho. Enquanto Ricardo Alves fazia o discurso oficial de boas-vindas, Amara percebeu Eduardo observando atentamente os novos contratados, não com o olhar avaliativo e crítico que ela esperaria, mas com uma curiosidade genuína. Quando a cerimônia terminou e os grupos começaram a se dispersar para os tours pelas respectivas áreas, Eduardo aproximou-se de Pedro, apresentando-se e iniciando uma conversa que, à distância, parecia surpreendentemente descontraída. Gabriela, que observava a cena ao lado de Amara, não conteve um comentário. Se alguém me dissesse há 3 meses que Eduardo Mendes estaria conversando animadamente com um programador de Heliópolis, eu teria rido na cara da pessoa. Amara sorriu, observando a interação. As pessoas podem surpreender quando damos a elas a oportunidade de evoluir, respondeu. Às vezes, o que parece um muro intransponível é apenas uma ponte que ainda não aprendemos a atravessar. O evento de lançamento da nova plataforma digital da Alves Technologies atraiu a atenção da mídia especializada e de líderes do setor. Realizado em um espaço de eventos na Vila Olímpia, a apresentação destacava não apenas as inovações tecnológicas do produto, mas também o processo revolucionário de desenvolvimento, envolvendo equipes diversas e metodologias inclusivas. Amara, vestindo um elegante conjunto vermelho que contrastava propositalmente com o mar de ternos escuros ao seu redor, conduzia a apresentação com a confiança de quem sabia que estava fazendo história. Ao seu lado, Eduardo complementava com precisão os aspectos financeiros e estratégicos, formando uma dupla que poucos teriam imaginado possível meses atrás. A plataforma Alves Connect não é apenas uma evolução tecnológica, explicava Amara para a plateia atenta. É o resultado de uma evolução cultural. Cada funcionalidade foi desenvolvida considerando perspectivas diversas, garantindo que o produto seja genuinamente acessível e relevante para todos os segmentos do mercado. Eduardo tomou o microfone, continuando a narrativa sem qualquer quebra de ritmo. Isso se traduz diretamente em nossos resultados. As projeções indicam um aumento de 78% na penetração de mercado em segmentos anteriormente subatendidos, representando um potencial de crescimento estimado em R$ 200 milhões nos próximos 24 meses. A sincronia entre eles não passou despercebida pelos presentes. Vários jornalistas faziam anotações frenéticas, claramente intrigados pela dinâmica. Após a apresentação formal, seguiu-se um coquetel onde Amara e Eduardo circulavam entre os convidados, respondendo perguntas e estabelecendo conexões. Foi durante esse momento que Cláudia Monteiro, influente colunista de tecnologia do jornal Estadão, abordou Amara com uma pergunta direta. Impressionante como você e Eduardo Mendes parecem estar perfeitamente alinhados agora. Os rumores sobre os conflitos iniciais eram exagerados, ou estamos testemunhando uma das transformações corporativas mais fascinantes dos últimos anos. Amara sorriu, acostumada a navegar perguntas capciosas com elegância. Transformação é a palavra-chave da Alves Technologies atualmente, Cláudia. E isso se aplica não apenas aos nossos produtos, mas às nossas pessoas e processos. Eduardo tem sido um parceiro valioso nessa jornada. A jornalista não parecia satisfeita com a resposta diplomática. Fontes internas relatam que seu primeiro encontro com Eduardo foi, digamos, menos que cordial. Ele teria confundido você com a equipe de limpeza? Amara sentiu um leve tremor em sua mão, mas manteve a compostura, tomando um pequeno gole de água antes de responder. Os mal-entendidos iniciais
apenas destacam a importância do trabalho que estamos fazendo agora. Transformar percepções, desafiar pressupostos, construir pontes onde antes existiam barreiras. Antes que a jornalista pudesse insistir, Ricardo Alves se aproximou, salvando estrategicamente o momento. Cláudia, sempre um prazer vê-la. Vejo que já está conhecendo o futuro da Alves Technologies. A conversa derivou para tópicos mais gerais, e Amara aproveitou a primeira oportunidade para se afastar discretamente, precisando de um momento para recompor-se. Encontrou refúgio em um pequeno terraço, afastado do burburinho principal. A noite de São Paulo se estendia à sua frente, um tapete de luzes que parecia infinito. Lugar perfeito para escapar de jornalistas inconvenientes, comentou Eduardo, surpreendendo-a ao aparecer silenciosamente ao seu lado. Amara voltou-se para ele, um sorriso cansado nos lábios. Você ouviu? O suficiente, respondeu ele, apoiando-se na balaustrada ao lado dela. Cláudia sempre foi especialista em encontrar nervos expostos. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, enquanto observavam a cidade. Você sabe que ela vai publicar algo sobre nosso primeiro encontro, não sabe? Disse Eduardo finalmente, sua voz mais suave que o habitual. Amara assentiu. Provavelmente. Faz parte do jogo. Sinto muito, disse ele, surpreendendo-a com a sinceridade em sua voz. Não apenas pelo incidente em si, mas por tudo o que ele representava. Amara estudou seu perfil, notando como as luzes da cidade refletiam em seu rosto, revelando nuances que normalmente não eram visíveis sob as luzes artificiais do escritório. O mais irônico, refletiu ela, é que você me fez um favor naquele dia. Eduardo virou-se para encará-la, confusão evidente em seu olhar. Como assim? Aquele momento cristalizou algo que eu sempre soube, mas às vezes tentava ignorar. Que não importa quanto eu realizasse, quais títulos conquistasse ou que posição ocupasse. Para algumas pessoas, eu sempre seria primeiro uma mulher negra da periferia, depois qualquer outra coisa. Ela fez uma pausa, olhando para a cidade novamente. Foi doloroso, sim, mas também foi clarificador. Confirmou exatamente por que eu precisava estar naquela sala, naquela mesa. Eduardo absorveu suas palavras em silêncio, visivelmente processando seu significado. Nunca pensei sobre isso dessa forma, admitiu finalmente. Para mim, privilégio sempre foi invisível, como respirar, algo que simplesmente existe, sem que você precise pensar a respeito. Exatamente, concordou Amara. É por isso que precisamos de conversas difíceis, de confrontos produtivos, de perspectivas diferentes na mesma mesa, para tornar visível o que sempre esteve lá, mas que muitos nunca precisaram enxergar. Um funcionário do evento apareceu na entrada do terraço, informando que Ricardo estava procurando por eles para uma foto oficial com toda a diretoria. Diga que estaremos lá em 1 minuto, respondeu Eduardo. Quando ficaram sozinhos novamente, ele se virou para Amara com uma expressão renovada de determinação. Depois da reportagem da Cláudia, porque sabemos que virá, vou fazer um pronunciamento público, não uma negação ou desculpa, mas um reconhecimento do meu próprio processo de aprendizado. Se estamos realmente comprometidos com transformação, precisamos começar por nós mesmos. Amara sentiu uma onda de respeito por aquela decisão. Tem certeza? Seria um posicionamento muito vulnerável. Eduardo sorriu, um sorriso que agora parecia alcançar seus olhos. Lembro de alguém me dizendo recentemente que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. Acho que está na hora de colocar isso em prática. Juntos retornaram ao evento, onde foram imediatamente cercados por executivos, jornalistas e potenciais clientes. A dinâmica entre eles, agora uma parceria genuína construída sobre respeito mútuo, não era apenas perceptível, mas contagiosa. Mais tarde naquela noite, enquanto seu motorista a levava para casa, Amara refletia sobre a jornada dos últimos meses. A transformação não havia ocorrido apenas na empresa ou em Eduardo. Ela mesma sentia-se diferente. Suas convicções permaneciam inabaláveis, mas sua abordagem havia evoluído. Aprendera que transformar uma cultura corporativa não era apenas sobre confrontar o que estava errado, mas também sobre criar espaço para que as pessoas pudessem evoluir, mesmo aquelas que inicialmente pareciam ser os maiores obstáculos. Ao chegar em seu apartamento,
encontrou uma mensagem de sua mãe, uma foto antiga, digitalizada, mostrando Amara aos 12 anos, em pé sobre um caixote improvisado, dando uma aula de matemática para crianças mais velhas da comunidade. A legenda dizia simplesmente: "Sempre soube que você mudaria o mundo, minha filha. Um coração por vez." Amara sorriu, sentindo uma onda de gratidão por suas raízes, por sua jornada e por todas as barreiras que havia enfrentado e continuaria enfrentando. "Um coração por vez", murmurou para si mesma enquanto se preparava para dormir, até que não restem mais barreiras a derrubar. O artigo de Cláudia Monteiro no Estadão foi publicado, exatamente como Amara e Eduardo haviam previsto, detalhado, provocativo e focado tanto no incidente inicial quanto na transformação subsequente. O título, "Da discriminação à parceria, a revolução silenciosa na Alves Technologies", capturava perfeitamente a narrativa de redenção que a jornalista construíra. A repercussão foi imediata e intensa. Outras publicações reproduziram a história, redes sociais foram inundadas com comentários, e a Alves Technologies subitamente se viu no centro de um debate nacional sobre diversidade corporativa e transformação cultural. Conforme prometido, Eduardo publicou um texto sincero em suas redes profissionais, assumindo seus erros iniciais e detalhando seu processo de aprendizado. A vulnerabilidade daquele gesto, vinda de um executivo tradicionalmente associado à imagem de implacabilidade nos negócios, amplificou ainda mais a atenção sobre o caso. A princípio, a exposição pareceu beneficiar a empresa. As ações subiram 7% em 3 dias. Novas parcerias foram propostas, e candidatos qualificados de backgrounds diversos começaram a buscar oportunidades na companhia em números recordes. Foi na segunda semana após a publicação que a tempestade inesperada começou a se formar. Tudo começou com um e-mail anônimo enviado para vários jornalistas, sugerindo que a transformação de Eduardo era apenas uma estratégia de marketing cuidadosamente orquestrada. Anexado ao e-mail, um áudio supostamente gravado em uma reunião privada, onde Eduardo comentava que precisamos jogar o jogo da diversidade se quisermos manter nossa relevância no mercado. Amara estava em seu escritório, revisando relatórios, quando Ricardo entrou sem aviso prévio, o rosto pálido e tenso. "Você viu isso?" perguntou ele, estendendo seu tablet com a matéria de um site de notícias empresariais, exibindo a manchete. "Áudio vazado questiona a sinceridade da Alves Technologies em iniciativas de diversidade." Amara sentiu um frio no estômago enquanto lia rapidamente o artigo e ouvia o áudio em questão. A voz era inconfundivelmente de Eduardo, embora o contexto da conversa fosse impossível de determinar. "Quando foi isso?" perguntou ela, tentando manter a calma. "O áudio? Impossível saber", respondeu Ricardo, passando a mão pelos cabelos grisalhos em um gesto de frustração. "Mas a reunião mencionada no artigo aconteceu há mais de um ano, muito antes de você chegar à empresa." Amara assentiu, processando a informação. "Então é uma fala antiga sendo apresentada, como atual." "Exatamente, mas você sabe como funciona. A data será um detalhe menor na narrativa que está sendo construída." Antes que pudessem elaborar uma estratégia, Gabriela entrou apressadamente. "Eduardo está na linha 3, pedindo para falar com vocês dois urgentemente. E há pelo menos 10 jornalistas ligando incessantemente." Ricardo e Amara trocaram olhares preocupados antes de atender a chamada no viva voz. "Eduardo, estamos ouvindo", disse Ricardo. A voz de Eduardo soava tensa, mas controlada. "Imagino que já tenham visto o áudio. Confirmo que sou eu na gravação, mas aquilo foi de uma reunião com investidores em março do ano passado, quando discutíamos tendências de mercado. Está completamente fora de contexto." "Quem teria acesso a essa gravação?" perguntou Amara, já tentando mapear possíveis fontes do vazamento. Houve uma pausa do outro lado da linha. "Pouquíssimas pessoas", respondeu Eduardo finalmente. Era uma reunião restrita com o comitê de investimentos e alguns acionistas majoritários. "Incluindo seu pai?" perguntou Ricardo, a voz carregando uma suspeita que não passou despercebida. Outra pausa, mais longa desta vez. "Sim", admitiu Eduardo. "Meu pai estava presente." Amara e Ricardo trocaram olhares significativos.
Fernando Mendes, pai de Eduardo e importante acionista da empresa, havia sido notoriamente silencioso durante todo o processo de transformação dos últimos meses. Eduardo, precisamos nos reunir pessoalmente, decidiu Amara. Quanto mais tempo demorarmos para responder, mais a narrativa escapará de nosso controle. Concordo, respondeu ele. Estou a caminho do escritório. Nos 30 minutos seguintes, enquanto esperavam por Eduardo, Amara e Ricardo trabalharam freneticamente para entender a extensão do dano. As redes sociais já fervilhavam com o assunto e outros veículos começavam a repercutir a história. Quando Eduardo finalmente chegou, parecia visivelmente abalado, uma raridade para alguém que sempre mantinha uma fachada de inabalável controle. Falei com meu pai, anunciou ele sem preâmbulos, fechando a porta do escritório atrás de si. Ele não nega nem confirma o vazamento, mas deixou claro que sempre alertou sobre os riscos de diluir a essência da empresa com modismos passageiros. Modismos passageiros, repetiu Amara, sentindo uma onda familiar de frustração. Diversidade e inclusão como modismos passageiros. Clássico. Ricardo balançou a cabeça, desapontado, mas não surpreso. Fernando sempre foi tradicional em suas visões, mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto para sabotar nossos esforços. A questão agora é como respondemos, interveio Eduardo, visivelmente desconfortável com as ações de seu pai, mas determinado a encontrar uma solução. Os três debateram intensamente diversas abordagens, desde ignorar o vazamento até responder com agressividade. No entanto, foi Gabriela, que havia permanecido silenciosamente tomando notas no canto da sala, quem ofereceu a perspectiva que mudaria o curso da situação. Perdoem a intromissão, disse ela hesitante, mas determinada. Mas e se transformássemos isso em uma oportunidade? Em vez de negação ou defesa, e se abraçássemos a transformação como um processo contínuo, imperfeito, mas genuíno? Os três executivos viraram-se para ela intrigados. Encorajada pela atenção, Gabriela continuou. Eduardo poderia reconhecer que sim, no passado, via diversidade como uma estratégia de mercado e não como um valor fundamental, mas também poderia mostrar como sua perspectiva evoluiu através da experiência direta, dos resultados concretos e, principalmente, da convivência com pessoas que ele nunca teria conhecido se não fosse por essas iniciativas. Um silêncio pensativo seguiu-se às palavras dela. A autenticidade da transformação não está em nunca ter tido visões limitadas, concluiu Gabriela, mas em estar disposto a revisá-las quando confrontado com novas evidências e experiências. Amara sentiu um sorriso de orgulho formar-se em seus lábios. Gabriela representava exatamente o tipo de talento que suas iniciativas visavam revelar, perspectivas inovadoras que permaneceriam invisíveis em uma cultura corporativa tradicional. Gabriela está absolutamente certa, declarou Amara. Nossa maior força neste momento é justamente a autenticidade da jornada que percorremos, não apenas como indivíduos, mas como organização. Eduardo, após um momento de reflexão, assentiu lentamente. Concordo. De fato, era exatamente assim que eu pensava naquela época. E não tenho vergonha de admitir como estava equivocado. A estratégia começou a tomar forma. Uma resposta transparente, admitindo o passado, mas destacando a transformação genuína, apoiada por resultados concretos e testemunhos dos próprios colaboradores beneficiados pelas novas políticas. Enquanto elaboravam o plano, Amara não pôde deixar de refletir sobre a ironia da situação. A tentativa de sabotagem, orquestrada para desacreditar o processo de transformação, estava prestes a se tornar um poderoso catalisador para seu fortalecimento. Eduardo, disse ela, quando finalmente haviam delineado todos os detalhes da resposta, como você se sente sabendo que seu próprio pai está tentando minar seu trabalho? A pergunta, direta e pessoal, criou um momento de vulnerabilidade raramente visto nas interações corporativas. Eduardo respirou fundo, os olhos momentaneamente baixos antes de encontrar o olhar de Amara. Honestamente, parte de mim está magoada, obviamente, mas outra parte entende perfeitamente. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Meu pai construiu sua fortuna e reputação em um mundo onde as regras eram claras e imutáveis. Um mundo
onde pessoas como ele, homens brancos de famílias tradicionais, detinham naturalmente o poder de decisão. Eduardo olhou pela janela, contemplando a cidade que se estendia abaixo deles. Para ele, ver seu próprio filho não apenas aceitando, mas ativamente promovendo uma mudança nesse paradigma, deve parecer uma traição não apenas a ele, mas a tudo que nos trouxe até aqui. Amara observou-o atentamente, reconhecendo a complexidade daquele momento. Eduardo não estava apenas enfrentando uma crise corporativa, estava renegociando sua própria identidade e relacionamento familiar. Sabe o que é irônico? Continuou ele, voltando-se para Amara com um sorriso triste. Quando você chegou, eu pensava exatamente como meu pai. Veja quão longe chegamos em poucos meses. Ricardo, que havia permanecido em silêncio durante aquela troca, finalmente interveio. A verdadeira liderança muitas vezes exige que nos afastemos do que nos é familiar e confortável, refletiu ele. Eduardo, o que você está demonstrando hoje, essa capacidade de evoluir mesmo quando isso significa desafiar suas próprias origens, é a essência do que sempre esperamos dos líderes desta empresa. O reconhecimento pareceu fortalecer Eduardo, que endireitou os ombros com renovada determinação. Vamos transformar esta crise na melhor demonstração de quem realmente somos e no que acreditamos, declarou ele. Nas horas seguintes, a equipe trabalhou incansavelmente na resposta oficial. Eduardo gravou um vídeo sincero, admitindo suas visões anteriores e detalhando sua jornada de aprendizado. A empresa organizou um fórum aberto, onde colaboradores de todos os níveis puderam compartilhar suas experiências com as novas políticas de diversidade e inclusão. A estratégia funcionou melhor do que qualquer um poderia ter previsto. A transparência e vulnerabilidade demonstradas, especialmente por Eduardo, ressoaram com um público cansado de comunicações corporativas polidas e artificiais. O que começou como uma tentativa de desacreditar a transformação acabou se tornando um poderoso exemplo de como empresas podem abordar seu próprio passado de forma construtiva. 2 semanas após a crise, um novo artigo de Cláudia Monteiro capturou o sentimento geral. Além das aparências, a prova de fogo da nova Halves Technologies, a tempestade que ameaçava destruir tudo que haviam construído, acabou fortalecendo as fundações de uma transformação que agora parecia irreversível. O impacto pessoal da crise sobre Eduardo foi mais profundo do que qualquer um poderia ter antecipado. O rompimento com seu pai não se limitou ao âmbito profissional. Fernando Mendes deixou claro seu desapontamento em todos os aspectos, cancelando tradicionais almoços de domingo e até mesmo questionando a presença de Eduardo em eventos familiares. Para alguém cuja identidade estivera tão intrinsecamente ligada às expectativas familiares, aquela ruptura representava um abismo de incerteza. Amara percebeu as mudanças sutis, olheiras mais pronunciadas, momentos de distração durante reuniões, um cansaço que parecia transcender o físico. Numa tarde particularmente cinzenta de inverno paulistano, ela bateu suavemente na porta entreaberta do escritório de Eduardo. Ele estava absorto em planilhas, mas seu olhar revelava que seus pensamentos estavam muito distantes dos números à sua frente. Tenho 2 ingressos para o Teatro Municipal, anunciou Amara, erguendo os pequenos retângulos dourados. Uma apresentação da Orquestra Sinfônica esta noite. Pensei que talvez precisasse de uma pausa. Eduardo ergueu os olhos, surpreso não apenas com a oferta, mas com a percepção que ela demonstrava sobre seu estado emocional. Como soube? Perguntou ele, um sorriso cansado formando-se em seus lábios. Que você precisava de uma pausa ou que gosta de música clássica? Devolveu Amara, entrando na sala e sentando-se na cadeira à frente dele. Ambos, admitiu Eduardo, recostando-se e esfregando os olhos. Quanto à pausa, é bastante óbvio para qualquer um que preste atenção, respondeu Amara. Quanto à música clássica, notei a partitura de Debussy emoldurada no canto da sua sala. Não parecia o tipo de coisa que alguém teria apenas por decoração. Eduardo olhou para a partitura de Clair de Lune, um presente de sua mãe, quando completara 16 anos e começara a estudar piano seriamente. Fazia anos que não tocava, mas a conexão emocional permanecia intacta. Impressionante, comentou ele. A maioria das pessoas nem nota que está ali.
A maioria das pessoas não foi treinada a vida inteira a observar detalhes que outros ignoram, respondeu Amara, uma nota de vulnerabilidade em sua voz que raramente permitia transparecer no ambiente de trabalho. Eduardo a estudou por um momento, como se visse além da executiva, confiante pela primeira vez. Imagino que crescer onde você cresceu tornaria essa habilidade uma necessidade, não uma escolha. Amara assentiu, apreciando que ele compreendesse sem necessidade de explicações elaboradas. Então, aceita o convite? Perguntou, voltando ao assunto inicial. Prometo que não falaremos de trabalho, crises familiares ou transformação corporativa por pelo menos 2 horas. Eduardo hesitou apenas por um momento antes de fechar o laptop com decisão. Sabe o que mais me surpreende em tudo isso? Disse ele enquanto pegava seu paletó. Não o fato de estarmos tendo esta conversa, mas como parece natural. Amara sorriu, levantando-se. As melhores transformações são assim, Eduardo. Quando finalmente acontecem, parece que sempre estiveram lá, apenas esperando para serem reconhecidas. Naquela noite, sentados lado a lado nas poltronas do majestoso Teatro Municipal, com notas de Beethoven preenchendo o espaço ao redor deles, tanto Amara quanto Eduardo experimentaram um raro momento de paz em meio à tempestade que suas vidas haviam se tornado. Não como diretora e diretor, não como adversários convertidos em aliados, mas simplesmente como 2 pessoas apreciando a beleza transcendente da música, encontrando nela um breve refúgio das complexidades que enfrentavam. Foi um momento pequeno, quase insignificante na grande narrativa de transformação que estavam construindo juntos. Mas, como Amara refletiria mais tarde, são precisamente esses momentos, aparentemente insignificantes, que formam a verdadeira base das mudanças duradouras. 6 meses haviam se passado desde a chegada de Amara a Alvis Technologies. O que começara como um choque cultural, agora se consolidava como uma transformação profunda, reverberando muito além das paredes da empresa. A Oliveira Alves Innovation, como a empresa passara a ser conhecida após a reestruturação formal, tornara-se um caso de estudo em escolas de negócios e tema recorrente em conferências sobre liderança e diversidade. Empresas do Brasil inteiro, e algumas internacionais, buscavam entender como haviam conseguido transformar resistência em inovação de forma tão efetiva. Em uma manhã particularmente ensolarada, Amara chegou ao escritório para encontrar um grande buquê de flores em sua mesa. O cartão escrito à mão dizia simplesmente: "Obrigada por abrir portas que eu nem sabia que existiam. Júlia Mendes." A sobrinha de Eduardo, que havia inspirado parte de sua transformação, acabara de ser selecionada para um programa de estágio na área de desenvolvimento tecnológico da empresa, por mérito próprio, sem qualquer interferência do tio. "Ela é brilhante", comentou Eduardo, que apareceu na porta momentos depois, observando Amara ler o cartão. "Teve a maior pontuação no processo seletivo. Não esperaria menos da sobrinha do homem que revolucionou nosso departamento financeiro", respondeu Amara com um sorriso. Agitation. Don't really care for my ward. Yes. Violet Vance. Yes. Bottom. Yeah, get out of here, bro. Dominating. A touch of venom. My venom flows. As you say. Yes. Your bottom tower is being attacked. Quick as venom. With vim and venom.
You knew I had a ward there? Your bottom tower is under siege. With Vim and Venom. My venom flows. Go without drow. A touch of venom. Yes. Going. Your bottom Oh my tower God. is under siege. As you. Your So bottom is shit. tower is being attacked. I'm under attack. Oh my gosh. What a burn. Should have left my ass up top. Your bottom tower has been destroyed. Oh. Venom and vengeance. A toxic combination. Dominating. Yes. Okay. Quick as venom. Violet Vance. Can I get a manage? You know my ass with a oh. An ass for you. Agitation. Get some of this XP. Toxic attack. Impaled. At least Bane can hold down Morph. Can he can't morph while he's in there, right? Go for While he's me. inside grip. Nice. Agitation. Zeus coming top. Yes. With Vim and Venom. Oh. A touch of venom. I'm under attack. Impaired. Oh my god. Oh! Your middle tower is being attacked. That invoker might cast out something. It's okay. Okay. Back from death's door. Your middle tower is under I just siege. need my level 6. Radiant has fortified its structures. Fuck a DD. Dire has fortified its Quick as structures. venom. What was that? As Rip you him. say. Oh my gosh. Violet Van. What was that? Yes. Your top tower is being attacked. My venom flows. This kid about to fucking die. Your top tower is under attack. Going. No. Oh my god. Please, I just want my 6. Your middle tower is under attack. Let's watch and see what happens. Yeah. Your middle tower is being attacked. Your middle tower has Stop been dying. destroyed.
We got first blood. It's been all downhill from there. Silence. Yes. He's sun striking. Yes. This How is he still in there? kill. What the helly? Violet Vance. My Okay. flow. We're getting level 6 right here, baby. Turn. Agitation. As you Oh, is this you? They're right here, guys. Right here. Wait, how do I stop it? I'm starting to think this was premeditated. Your bottom tower is under attack. Is this part of the elaborate trap you're going to spring on them later? Because it looks like they're really falling for it. Oh my gosh, we did it. lands in Amateur. gorge. D-ward. D-ward. Violet Heather, shut the fuck up. Vance. Going. Is that from when you were trying to see, like be able to do stuff for my stream? No. As you say, Take stacks. my venom flows. I have ulti. Let's fight. Yes. No. I was just wondering because it did that last stream too, and it like spams it. And I'm like, Ruination. Venom pays. thank you. That team fight went well. Yeah. My drow is dead though. With Vim and Venom. Your bottom tower is Agitation. under attack. Let me put it in Old English so that it will penetrate your wizard's A cast. sweet Thou art toxicity. losing. Your bottom tower is being